Tudo bom, gente? Hoje é sábado, amanhã é domingo. Eu vou fazer um almoço de Natal aqui pequeno, só para meu irmão, a família dele, a esposa, o filho e minha sogra. Mas eu vou fazer um bolo de nozes que todo mundo adora. Então eu vou filmar direitinho, porque o meu bolo de nozes que eu tenho no meu site é uma receita muito antiga que eu tinha filmado no início do Instagram, então não tá bem filmado. Então dessa vez eu vou fazer mostrando direitinho, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho para começar aqui 140 gramas de nozes que eu vou bater no liquidificador, pode ser no processador, para fazer disso uma farinha de nozes, tá? Então aqui eu vou pôr no mínimo, vou bater. E ela já vira uma farinha de nozes. Aqui eu tenho 6 ovos e vou peneirar 2 xícaras de açúcar em cima dos ovos e vou bater até ficar bem esbranquiçado, bem fofinho, triplicar de volume, tá? Então aqui é o seguinte, a gente vai começar nele mais fraquinho um pouco e aí entra para ele e deixa na velocidade máxima, para ele ficar bem esbranquiçado, bem fofinho. Pronto, agora eu vou deixar 6 minutos aqui batendo. Enquanto os meus ovos estão batendo na batedeira, eu venho aqui com a minha farinha de trigo. Olha, vou peneirar a farinha no bowl. Eu vou colocar as medidas direitinho embaixo da foto, tá? A minha farinha peneirada, vou colocar 1 colher de sopa de pó royal, tá? Aqui, fermento em pó, 1 colher de sopa. E agora eu venho com a minha farinha de amêndoas que eu bati e misturo aqui. Essa eu não vou peneirar, porque a farinha de nozes, quer dizer, não é amêndoas, tá? É a farinha de nozes, são as nozes batidas que estão aqui. Eu misturo a farinha de nozes com a farinha de trigo e o fermento aqui e deixo pronta para entrar lá nos meus ovos, assim que terminar de bater. Vou mostrar as formas que eu vou usar, são 2 formas iguais, de 23 centímetros de diâmetro, tá? E eu forrei o fundo, eu untei com óleo, aí eu pego o papel manteiga, passo um lápis por fora aqui, o papel manteiga, corto com a tesoura e encaixo ele aqui, ele gruda no óleo, tá? Então assim que a gente forra as duas, e agora eu vou jogar um sprayzinho antidesmoldante, só para ter certeza que não vai grudar o bolo. Eu uso sempre o Carlex, a gente vai jogar só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui qual que é, olha, o de sempre que eu mostro é o Carlex, tá? Agora, passados 6 minutos, eu desliguei, tenho 1 xícara de água filtrada em temperatura ambiente, vou colocar essa água aqui no cantinho, batendo devagarzinho, 1 xícara, ok. Agora venho, entro e dou uma misturada. Eu só quero bater para misturar essa água no ovo. Muito rápido, olha, assim. Já tá bom. Aí, então agora aqui estão os meus ovos bem fofinhos, esbranquiçados, com a água já. Vou colocar a minha farinha. E eu vou colocar aos poucos e misturando. Pode misturar com vontade, com fouet. E vou colocando. Ela vai ficando um pouquinho mais grossa, né? A gente vai batendo com fouet. E aí, vou despejar essa mistura lá nas minhas formas. Pronto, deixa eu pôr todo o resto. Ok. Agora a gente mexe bem para ter certeza que não ficou empelotadinho de farinha, nem de nozes moídas, né? Então, olha, gente, fica assim, bem misturada, de baixo pra cima, pra ter certeza, fica com essa consistência, assim, cremosa, tá? Então, agora, eu vou misturar meio a meio, metade, nas minhas 2 formas. Olha, venho aqui, vou colocar a olho, tá? Vou preencher uma, aí venho na outra, preencho a outra. Aí eu vou dar uma olhada pela altura aqui da forma, deixa eu ver, vou pôr um pouquinho mais em cada uma, e assim a gente vai.
Poderia pesar, tá? Se for para ficar super certinho aqui, eu acho que elas estão bem iguais, viu? Vou pegar todo o restinho de massa e dividir entre as duas aqui. O meu forno já tá pré-aquecido a 180, tá? E aí vou colocar no forno. Deixa eu só pegar todo o restinho aqui. Então, aqui meus bolos no forno aqui pré-aquecido. E vamos lá, eu vou depois dizer quanto tempo exatamente ficou. Agora eu vou bater para fazer o recheio, 100 gramas. Eu pus aqui na xícara para ver, é uma xícara bem cheinha, tá vendo? Caprichada assim. Dá 100 gramas de nozes e eu vou bater no processador para ter ela em pedacinhos. Eu não quero ela muito farinha, quero ela batido mais devagar para ter ela mais pedaçuda, tá? Então vou fechar aqui e bater bem devagarzinho, bater e parar para ter ela em pedaços. Aí já deu. Olha, gente, assim, para ela ficar com pedaços, ao invés de picar na ponta da faca, que também poderia ser, a gente bateu aqui no processadorzinho e ele deixa pedaçudo assim, olha, assim que a gente quer, tá? Para fazer o recheio. Então, vamos lá, vou colocar esses 100 gramas de nozes na panela junto com leite condensado. Deixa eu mostrar, gente, olha só a consistência das nozes, então, assim picadinhas, mas ainda com pedacinhos. Agora é o seguinte, eu vou colocar 2 latas de leite moça, leite condensado, normal, aqui nas minhas nozes. Agora é o seguinte, são 2 gemas de ovo que a gente tem aqui, tô peneirando, as claras estão aqui do lado, depois eu vou usar para fazer o marshmallow para cobrir o bolo. Mas as 2 gemas eu vou colocar aqui no meu recheio de nozes com leite condensado. Agora é o seguinte, tem as 2 gemas ali e a gente vai misturar essas 2 gemas com meia xícara de leite. Tô usando aqui o leite integral, meia xícara. Por que faz isso? Que é para depois não talhar, sabe? Essa gema não cozinhar. Ela entra aqui diluída e aí não vai ter perigo quando for pro fogo agora, dele talhar, cozinhar o ovo, qualquer coisa assim. Então pronto, aqui agora a gente põe no fogo. E aí vamos mexer até virar um doce isso aqui. Então, a gente vai mexendo, como se fosse um brigadeiro mesmo, só que antes do ponto brigadeiro, a gente quer ponto para recheio, né? Então, eu vou contar quantos minutos vai ficar e falo para vocês. Passados 6 minutos, olha só, já tá fervendo e aparecendo o fundo da panela quando a gente puxa. Então aqui já tá bom, eu vou desligar, porque eu não quero brigadeiro, eu quero só assim um recheio, tá vendo? A gente puxa e aparece. Eu vou tirar da boca quente aqui, deixar do lado e deixar ele esfriar aqui. Aqui os bolos, olha, saindo do forno, ficaram 30 minutos certinho, olha como eles ficam lindos. Eu espetei o palito, saiu limpinho. Então agora eu deixo aqui, espero esfriar o bolo para depois mexer com ele. Então os pães já bolo. Vai. Então, os bolos já esfriaram. Eu pego uma faquinha normal, passo em volta, porque eu não tinha colocado papel manteiga em volta, só no fundo, né? Aí pego um fundo de assadeira, assim, olha, e vou virar o bolo pra ele soltar. Olha, ele solta inteirinho, fica a folhinha aqui. E agora é o seguinte, pego outro fundo, vou desvirar o bolo. A gente vai ter 4 partes, tá? Então, aqui é o seguinte, olha. Eu vou pegar o meu cortador de bolos e vou tirar essa tampinha que tá um pouquinho abaulada aqui, porque eu quero ele bem retinho. Então, eu venho com o cortador de bolos. Deixa eu mostrar qual é o cortador de bolos que vocês sempre perguntam. Olha, ele é muito bom, eu tenho há muito tempo. E eu comprei lá nessa loja Barra Doce, aqui em São Paulo. É esse. Então, vamos lá. Deixa eu cortar aqui. Aqui eu vou tirar só a abaulada aqui, só essa partinha de cima, para deixar ele retinho. Venho com o cortador,
para deixar o bolo bem certinho aqui. Devagarzinho, olha. Pronto. Agora eu vou tirar esse pedaço, a gente vai comer com café, gostoso. E o bolo, deixa eu mostrar, ele fica muito fofinho, olha, com as nozes, fica uma delícia. Deixa eu pôr esse aqui num pratinho. Agora eu vou partir o bolo na metade, tá? Então eu venho com o meu cortador, tirei a tampinha e agora entro com o cortador na metade. Só para lembrar que o bolo tá frio, tá? Bolo frio, olha, tá cortando bem na metade. Então eu vou lá. Ok, agora eu vou separar esse bolo. Ele fica muito fofinho, olha. Entro com o fundo da assadeira, pego essa metade aqui, desse pedaço. Tenho esse outro. Então, eu já vou colocar essa parte aqui no fundo do meu prato, tá? Já vai ser a base do meu bolo, olha. Deixa eu trazer. Fica bem certinho, era a base do bolo mesmo, fica bem retinho aqui. Pronto. Agora eu vou cortar o outro bolo, deixa essa parte aqui do lado, que tá aqui que a gente cortou. E agora vou cortar esse aqui. Agora eu vou virar esse, segundo, e fazer a mesma... Ai, faltou passar a faquinha do lado, peraí. Passa a faca do lado e faz a mesma coisa. O segundo bolo, virei, vou desvirar, tirar a tampinha, tudo igual, mesmo procedimento. Tirar a tampa aqui e cortar em dois, mesma coisa, vou repetir, já mostro pra vocês. Só, tô aqui com guaraná, eu peguei guaraná normal aqui e coloquei numa vasilha assim, olha, que tem um biquinho, um furinho e fica mais fácil de molhar o bolo. Eu vou molhar ele com guaraná, assim, mas você pode molhar com uma calda, tá? De água com açúcar, uma raspa de laranja, canela, o que gostar para fazer uma calda. Olha, não precisa ser demais molhado, mas a gente gosta do bolo úmido, mas esse bolo ele já é bem fofinho, super fofinho ele tá. Então não precisa demais. Aí já molhei, agora eu vou pegar o meu recheio aqui, eu tenho que fazer 3 camadas, então eu vou dividir mais ou menos a olho em 3 e vou colocar aqui, espalhar e nós vamos ter 3 camadas, né, no bolo. Lá, olha, ele ficou perfeito, tá? Não precisou colocar, porque se ele ficar duro demais, você vem e coloca um pouquinho de creme de leite de caixinha. E aí ele fica mais no ponto de passar como recheio. Mas esse aqui, 5 minutos no fogo, ficou perfeito. Então, olha, vou espalhar e colocar as outras camadas. Aqui já deu 1/3, bem até a pontinha. Pronto, agora eu vou colocar a outra. Para só um pouquinho. Alisei bem com a espátula em cima, vou entrar com a segunda camada, venho aqui bem certinho com a mão, vou puxando. Olha, ela tava em cima aqui desse fundo de assadeira. Pronto, faço a mesma coisa. Agora eu vou pegar metade do recheio que sobrou aqui do lado, mas antes vou molhar, né? Lembra sempre de molhar o bolo. E agora o recheio. Pronto. Agora venho aqui com metade do recheio que sobrou e vou espalhar aqui com a espátula. Então, acabei de alisar bem aqui do lado, ficou bem lisinha. Agora eu vou pôr a outra camada. Eu vou deixar a de baixo aqui, vou deixar essa última de baixo, que é bem retinha, bem certinha, para cobrir o bolo por cima, tá? Então, aqui eu vou pôr essa outra, aqui em cima, mesma coisa, molhar recheio. Eu tô tentando deixar ele bem lisinho, que eu quero ele bem reto. Ah, aqui tem um negócio no meu forno que eu vou lá tirar. Olha, assim, eu dou uma acertadinha na lateral pra ficar bem lisinho. Mas eu vou amanhã terminar de decorar
e colocar o meu marshmallow, mas eu vou colocar só no dia da festa, no dia de servir, que é amanhã que eu vou fazer aqui o almoço de Natal. Então essa é a última camada do bolo, olha como ele tá bonito aqui do lado, assim. Aqui é o seguinte, eu vou dar só uma molhadinha, o bolo tá muito fofinho, vou molhar bem pouquinho, porque eu quero que ele vire na minha mão, sabe? Vou molhar um pouquinho e vou colocar ele ao contrário, olha, ao contrário na minha mão, e vou entrar com ele para fazer a tampa bem retinha do bolo aqui. Assim, ficar bem certinho. E amanhã eu vou vir e decorar, mostrar pra vocês como que eu vou passar o marshmallow e deixar ele todo branquinho, bem bonito, tá? Bem festivo. Vou fazer o marshmallow para cobrir o meu bolo de nozes, tá? Então aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar e vou colocar meia de água. Vou misturar e fazer uma caldinha disso aqui. Vou misturar, ligar o fogo e deixar em ponto calda, quando estiver fazendo uma caldinha. Mas eu vou também colocar umas gotinhas de limão para quebrar um pouco o doce, tá? Limão Tahiti, só umas gotinhas. Pronto, agora eu vou ligar o fogo e deixar ela chegar até fazer uma caldinha. Logo que começa, a gente vem, pega um pincel com água, uma aguinha e passa, porque se ficou um grãozinho de açúcar para cima, para ele não queimar, a gente só passa uma água na lateral e agora deixa quietinho aqui até borbulhar e ficar em ponto calda. Aqui eu tenho 4 claras, então eu vou pôr para bater, porque a minha calda tá quase no ponto e ela entra quando a clara já tá bem firme. Então eu vou pôr para bater as claras, enquanto isso a calda vai chegar no ponto. Deixa eu mostrar para vocês, quando a gente pega e ela cai em fio, assim, olha, deixa eu mostrar. Aqui, olha, um fio contínuo, tá vendo? Depois pinga. Mas ela vem primeiro num fio contínuo, assim. Não precisa ser muito fio. Aqui já tá bom. Eu vou levar até as minhas claras, que estão aqui já batidas, olha, bem batidas. A gente vai pôr num fiozinho na lateral e vai deixar batendo até esfriar. Então, entra aqui com a calda em fio, olha, nas claras. E agora, essas claras, elas têm que esfriar. Então, a gente vai deixar batendo aqui uns 10 minutos até ficar fria. Olha, quando a gente está terminando de pôr a calda, até sai uma fumacinha aqui das claras. Não sei se está dando para vocês verem aqui, porque ela fica quente, tá? E agora a gente deixa bater até esfriar. Gente, olha que lindo que fica bem firme, bem brilhante, tá? O marshmallow, ele vira um marshmallow realmente, e ele ficou ali 15 minutos batendo para esfriar completamente, tá? Então agora eu vou começar a enfeitar o meu bolo. Coloquei o meu bolo em cima da bailarina, que é mais fácil de virar e decorar. E aqui tá o meu marshmallow, então eu vou começar a colocar, posso colocar por cima primeiro, depois nas laterais, vou iniciar aqui por cima. Olha, só ir virando, a bailarina realmente ajuda bastante, que é essa pecinha de plástico bem simples, mas que quebra um galho, fica bem mais fácil na hora de arrumar, olha. Só ir virando. Agora, vou começar a colocar nas laterais. Então, venho aqui e vou virando. Aqui, vou cobrir ele todo, vou cobrir todo o bolo. E aí eu vou decorar, tá, gente? Olha, com uma espátula e a bailarina, fica bem bacana. Vamos lá, gente. Eu vou entrando com a espátula e tirando um pouco o excesso para dar essa aparência de ver o bolo embaixo. Mas se você não quiser, não precisa, tá? Pode fazer ele todo branquinho. Eu tô passando um pouquinho mais a espátula, tirar o excesso. E assim vou deixar lisinho e aparecendo um pouquinho assim do bolo. Agora em cima alisar bem, ficar bem retinho. E agora vou enfeitar o bolo. Vou primeiro limpar aqui as laterais.
E aí eu vou enfeitar. Então, gente, olha, entra com a espátula, vai tirando um pouquinho do excesso, deixa bem lisinho, assim. O bolo tá aqui do lado, ainda na bailarina. Agora, aqui eu tenho uns alecrins, umas cerejas, as nozes, o bolo é de nozes, e umas risalhas. Eu vou ver aqui como é que eu vou enfeitar, mas a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o alecrim, pegar um açúcar de confeiteiro e dar um ar festivo nesse alecrim, que a gente quer que ele fique parecendo assim Natal, mas só o alecrim que eu vou passar o branquinho, tá? Que aí ele fica também com uma cor mais suave. Então, olha lá, vou colocar umas cerejas para enfeitar. Vou colocar 3 aqui. O alecrim, pego ele aqui branquinho. Aqui. Vou pôr umas nozes. Tô colocando assim grupinhos de 3 cerejas. Aí eu tô entrando com as nozes, porque o bolo é de nozes, então eu gosto de pôr assim. Aí tô colocando um alecrim daquele branquinho em cada grupinho de cerejas. Enfio aqui o alecrim. Peraí, esse aqui caiu, deixa eu pegar um menorzinho. Aqui o alecrim. E vou pondo as nozes, tá? Como eu tenho aqui fisales, eu gostei das cerejas, mas é um bolo bem festivo, de Natal. Então eu vou pegar 2 fisales e colocar aqui bem no centro, aliás 3, para fazer um raminho de fisales aqui no centro do bolo, olha. Assim fica bem festivo, bem cara de Natal. Pronto. Aí quando eu fatiar, eu mostro para vocês dentro.